Olá a todos, olá alunos, né, do primeiro semestre do curso de licenciatura em Filosofia da Unimes Virtual. Meu nome é Alan dos Santos, sou professor da instituição e, juntamente com o professor Ricardo, nós lançamos uma proposta de atividade para o Laboratório Virtual de Filosofia no primeiro semestre. A ideia é pensar o impacto do Covid-19, da pandemia, para as sociedades contemporâneas e para a vida como um todo, né? Como que os indivíduos, as subjetividades, os corpos sofreram com esse grande acontecimento que afetou a todos, né? Em escala global. Em escala global, talvez seja o grande acontecimento das nossas gerações, né? Das gerações que vivenciaram isso. E a ideia é pensar o Covid, então a pandemia, isolamento social, como tudo isso foi vivido e como que a filosofia pode colaborar na travessia desse processo, se é que ela pode colaborar com alguma coisa. E essa já é uma primeira pergunta, né? A filosofia pode colaborar com isso, trazer alguma tranquilidade, alguma sensação de paz, uma paz genuína, né? É possível, ela tem esse poder? Então a ideia era pensar o Covid, impactos sociais, subjetivos, psicológicos, éticos do Covid-19 e da pandemia. E aí eu lancei algumas propostas, né, algumas trilhas, algumas possibilidades de pesquisa, de estudo, de resposta. Vocês podem até trilhar outros caminhos, se quiserem. É apenas uma proposta, um pontapé inicial. Tá? Sintam-se à vontade para criar alguma coisa a partir disso. A ideia é essa, criarmos alguma coisa, uma reflexão, um texto, uma vivência, juntos. E aí eu fiz 3 propostas, isso está lá no fórum, né? A primeira era pensar a reinvenção da intimidade. Eu acho que o Covid nos permitiu isso. Do dia para a noite, nós vivenciamos um isolamento social. Tinha toda uma literatura sociológica, né, que dizia que nós vivíamos em rede, conectados, havia uma codependência entre os corpos, entre os sujeitos. E aí do dia para a noite isso se inverteu e nós nos vimos isolados, cada um em sua casa, em seu espaço íntimo. E nós somos seres muito acostumados a usufruir do espaço público para trabalhar, para comprar, para passear, para lazer, e nos vimos privados disso. Então houve uma necessidade de reinventar a intimidade. Essa é uma questão ética por excelência, né? Ética é muito mais do que respeitar regras. Ética é a relação do sujeito consigo mesmo. É a relação que o sujeito estabelece consigo, com seus anseios, seus desejos, suas frustrações, suas vontades. Ética reflete sobre isso, é uma reflexão geral, filosófica, não moral, sobre o comportamento, sobre as possibilidades de conduta. Então pensar nesse isolamento, vou deixar de sair para a rua para proteger vidas, inclusive a minha vida, tudo isso passa por uma reflexão ética. Então essa é uma possibilidade de construção textual. Vocês podem seguir essa trilha. E para pensar essa reinvenção da intimidade, essa relação do sujeito consigo mesmo, é, esse controle dos afetos, né? Vocês têm lá o Conhece-te a ti mesmo, socrático, que é um marco fundamental para a história da filosofia, ainda no seu período clássico, né, com Sócrates. Estava lá no oráculo de Delfos, Sócrates pega isso e transforma numa questão filosófica, numa proposta ética, né? O conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Como que o conhecimento de si pode colaborar para esse processo? Depois da filosofia contemporânea, eu cito Foucault, mas outros autores também fizeram esse movimento de reler Sócrates e pensar uma ética do cuidado de si, cuidado de si mesmo, uma ética da elaboração de si. Como pensar isso no contexto da pandemia, então, será que é possível? Uma possível trilha. Uma segunda possibilidade seria uma reflexão mais de cunho político, de filosofia política, né? Pensar a pandemia como um fenômeno social e como que as instituições sociais, inclusive o Estado, tem que lidar com esse fenômeno, que tipo de respostas as instituições podem dar ou mesmo devem dar. Como situar, né, essa dialética entre saúde e economia, qual é o valor da vida, qual é o valor que damos para a vida. Será que há um exercício nihilista de negação da vida, de nadificação da vida? Quando, sei lá,
hipervalorizamos a economia, por exemplo, em detrimento da vida das pessoas. Então tem uma segunda possibilidade aí, que passa por Nietzsche, talvez, a questão do niilismo, do valor da vida, que valor damos para a vida, ou mesmo uma reflexão de cunho mais político, né, de filosofia política, de pensar o papel do Estado nessa situação e tudo mais. Uma segunda possibilidade. E por fim, pensar a angústia, né, a experiência de angústia. Muita gente sentiu na pele, se sentiu angustiado, ansioso, tendo que ficar em casa, trancafiado por muito tempo, sem poder sair. Muita gente se sentiu angustiado com isso. Porque a pandemia deu visibilidade para a morte, aproximou a morte, né, dos sujeitos, inclusive dos jovens. Porque uma pessoa jovem, ela não pensa seriamente sobre a morte, porque é algo muito distante. Mas a morte é inevitável. É a única certeza que podemos ter, né? É de que vamos morrer um dia. Não queremos isso para já, mas vamos morrer algum dia. E o Covid-19, a pandemia, aproximou essa questão da morte, deu visibilidade para a morte, deu proximidade. Isso gera angústia, gera ansiedade. E a filosofia existencialista, né? E também de Martin Heidegger, que não é bem um existencialista, mas influenciou demais o pensamento de Sartre, por exemplo, fala muito sobre angústia, somos seres para a morte, mas isso não deve paralisar a vida, pelo contrário, isso deve potencializar a vida. É porque somos seres para a morte que devemos aproveitar e desfrutar da vida ao máximo. Então, ter isso como miragem deve potencializar a vida. Então, também dá para pensar isso. Eu queria aqui abrir possibilidades, abrir várias possibilidades para vocês. Eu queria que vocês escolhessem apenas um percurso e tentassem produzir um texto aí. Produzir um texto a partir disso. Eu queria propiciar para vocês um exercício criativo. A ideia é essa. Então, qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato. O meu contato fica à disposição na plataforma virtual, né? Alan dos Santos. Qualquer dúvida podem me escrever e vamos construir isso juntos, tá bom? Então é isso, acho que esse era o recado. Façam a atividade, façam com calma, produzam algo interessante. Quem sabe isso pode gerar uma publicação no futuro, tá? E é isso, pessoal. Um abração para todos. Vamos conversar bastante ao longo do semestre.